Em continuação aos Heróis da Fé, hoje nós vamos falar sobre Noé. O que está escrito acerca de Noé? Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé andava com Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para salvar a sua própria família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Que importante, né? A fé é tudo que nós precisamos. Ele deu ao mundo um exemplo de crer exatamente naquilo que Deus diz. E investiu todas as suas posses na construção da arca. Será que nós temos fé naquilo que Deus deixou escrito para nós? Do que vai acontecer ou do que está acontecendo neste mundo? A pergunta B nos diz: que comparação Jesus fez referente a estes últimos dias? Fala que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda de Cristo. Fala que os homens comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Porém, será que é pecado comer, beber, casar? Aqui diz assim, ó. Os pecados que exigiam vingança contra o mundo antediluviano ainda existem hoje. O temor de Deus fora banido do coração humano. E as pessoas tratam a sua lei com indiferença e desprezo. Esse é o mesmo pecado que houve antes do dilúvio que existe hoje. Seu pecado consiste em aceitar esses dons sem gratidão para com o doador. Tinha o fruto da terra em abundância, assim como temos hoje. Mas nós temos que agradecer a Deus, né? Se degradar, seu pecado consiste em aceitar esses dons sem gratidão para com o doador e se degradarem, condescendendo com apetite sem restrições. Não era errado se casarem. O matrimônio era uma ordenança divina, pois todas as primeiras instituições, a primeira instituição que ele estabeleceu. O Senhor deu instruções específicas sobre essa ordenança, sobre a sua santidade e beleza. Contudo, as pessoas esqueceram essas instruções e perverteram o casamento, transformando numa ferramenta para a satisfação das paixões. Hoje nós vemos a mesma coisa, né? Hoje nós vemos essa ferramenta de prazer no casamento, na alimentação pervertida. E isso leva os homens à baixeza, né? Por isso que fala que, como foi nos dias de Noé, será também antes da vinda de Cristo. Que Deus possa nos possamos aceitar o convite de Deus e entendermos o que Ele requer de nós. Que possamos sentir em nossa vida a fé e aceitar aceitar o que Cristo quer que façamos, né? Aceitar o conselho divino, né? Porque muitas vezes nós deixamos de aceitar o conselho divino em nossa vida. Aqui fala assim, ó, aqueles que se apressam em enriquecer, perverte a justiça e oprime os pobres, e o corpo e a alma dos homens ainda são comprados e vendidos. Fraudes, subornos e roubos percorrem lugares altos e baixos. A mídia está cheia de relatos de assassinatos, crimes tão frios e sem motivo que dão a entender que todo o instinto humano desapareceu. A mesma coisa do que antes de Noé.
Hoje nós assistimos o noticiário, ficamos apavorados. Que Deus nos ajude para aceitarmos os conselhos divinos para a nossa vida e temer a Deus e ter fé como Noé.